Galerinha do Matemática com o Professor Raimundo, nessa videoaula eu irei explicar para vocês a importância, pessoal, da razão na questão de eu calcular a taxa de natalidade. A taxa de natalidade não, a taxa de letalidade, quer dizer. A taxa de letalidade dos casos, por exemplo, do Covid-19, certo? Eu vou dar só uns exemplos aqui, eu não vou basear em dados reais de um determinado município ou mesmo do Brasil, por exemplo, mas só para você entender aqui que existe, nesse caso, a razão ela é aplicada a partir desse cálculo, certo, pessoal? Dessa forma aqui. Então, vamos lá, olha. A taxa de letalidade é igual a F, certo? Mas quem é F, professor? F é o número de mortes, certo? Por uma doença em um determinado período, certo? Que isso pode ser relacionado ao Covid-19, certo? Então, você vai dividir o número de morte pelo o E, aqui, quem é o E? É o número de casos diagnosticados pela mesma doença no mesmo período e área, certo, pessoal? Olha, mesmo período e área, certo? No mesmo local, certo? Não é local diferente, não. Tá bom? Sabemos muito bem que a extensão do Brasil é muito grande, certo? A taxa de natalidade aí varia, certo, pessoal? Então vamos lá, ó. Nesse caso aqui, ó, como é que vai funcionar? O que eu fazer? E multiplicar por 100, porque é em porcentagem, certo, pessoal? Então, se eu multiplicar aqui por 100, eu vou encontrar exatamente uma porcentagem, certo? Então, vamos lá, olha. Vamos lá para um exemplo, para a gente entender aqui. Por exemplo, se eu tenho em uma determinada cidade, certo? De 80 mil habitantes, cidade de 80 mil habitantes, e tem, pessoal, 10 mortes, por exemplo, por Covid-19, certo? Por Covid-19, certo? Aí o que é que eu quero? Como esse daqui, pessoal, no mesmo período, certo? No mesmo período, ok? Muito bem. Então, o que é a taxa de natalidade? A taxa de natalidade, eu tenho essa quantidade aqui, certo? Só que eu tenho essa quantidade aqui de habitantes, só que dessa quantidade aqui de habitantes, eu tenho, vamos supor que eu tenho mil casos, certo? Casos diagnosticados, olha aqui, ó. O que é F? Número de mortes, F é esse daí, certo? Número de casos, ó, caso diagnosticado, certo? Então, eu tenho esse daqui que é número de casos confirmado pelo Covid-19, certo, pessoal? Confirmado. Então, o que é que eu vou fazer? Para me encontrar, ó, aplico aqui a fórmula aqui, ó, essa daqui, certo? Então, vai ser igual aqui, ó. Como né, a quantidade de habitantes, pessoal, é os casos confirmados, então eu vou até apagar aqui, certo? Aí se eu quiser saber o caso, a razão do casos confirmado pela quantidade de habitantes, eu posso fazer isso daí também, certo, pessoal? Então vamos lá, ó. Nesse caso, quem é que eu vou pegar aí? Eu vou pegar o número de morte, certo? Número de morte, 10, sobre quem? Sobre a quantidade de casos, que é quanto? 1000. Então, a partir disso, eu encontro a taxa de natalidade, de letalidade, certo? Então, ó, dividido aqui, certo? E aqui eu multiplico por quanto? Por 100, certo? Faltou aqui multiplicar por 100, certo? Então, multiplico por 100 aqui para entender aí a porcentagem, certo? Então, se eu multiplicar aqui por 100, pessoal, eu tenho aqui, ó, 1 sobre 100, 1 para 100, vezes 100, certo? Então, ó, se eu fazer essa multiplicação, ó, tan e tan, então nesse caso vai ficar quanto? 1%, certo? Então, a taxa de letalidade desse município aqui analisado, por exemplo, vai ser exatamente 1%, certo? Porque o número de casos são 1000 casos e 10 mortes, certo, pessoal? Então, isso daqui eu espero que cada um de vocês tenha compreendido aí, entendendo aí como como é que se calcula essa taxa de letalidade, certo, pessoal? Então, isso daí varia, que vai determinada doença, né? Não precisa ser somente o Covid, tá certo? Covid-19, mas como nós estamos numa pandemia ainda, é importante que você saiba como é que se calcula isso,
tá, pessoal? Então, espero que cada um de vocês tenha compreendido. Não esqueça de dar o like ou mesmo se inscrever no canal. E até mais.